Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gostaríamos de cumprimentar também os ouvintes que estão nos acompanhando, nos assistindo pelo Facebook. Que tenhamos uma mensagem da parte de Deus, uma leitura maravilhosa também da sua parte. Possamos sair daqui fortalecidos, porque a palavra de Deus nos traz alegria, fortifica a nossa fé, produz transformação interior e é a palavra de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, e esta é a palavra que Deus nos tem falado. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia no livro de Jó. A partir do capítulo 1. E durante a pregação mantenham também a Bíblia aberta, porque vamos recorrer a muitos apontamentos dessa história maravilhosa que Deus deixou para os nossos ensinamentos. Amém, irmãos? Todos encontraram? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um do seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Somente contra ele, não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E o que vemos no desenrolar aqui é um cenário de destruição. Passemos agora para o capítulo 2. A partir do versículo 1.
E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Isso aqui é uma outra reunião. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Amém? Meus irmãos, o livro de Jó é um livro que está classificado entre as obras chamadas de sapiência. É um livro que nos revela muitos mistérios. É um livro cujo cenário também é misterioso. É um livro que é retratado na Bíblia Sagrada do cristianismo. E é um livro que também é retratado no Alcorão do islamismo, com uma variação de histórias diferenciadas, mas o esqueleto da história do Alcorão é basicamente semelhante à história que nos é contada neste momento. Nós estamos diante de um homem que estava, digamos assim, nas origens, na ancestralidade da nossa história, no início da nossa história. Os islamitas dizem que essa história ocorreu 2.500 anos antes de Cristo. Não é? E nós cristãos colocamos a escrita deste livro em 1600 antes de Cristo. Portanto, é uma história longínqua, mas apesar da sua distância temporal, é uma história que nos toca até hoje. Muitos não gostam de ler o livro de Jó e nem de comentar, porque é um livro que fala de tribulação. É um livro que, de certa forma, entendemos como injustiça praticada contra um homem. Mas também é um livro que nos revela uma mensagem messiânica. E alguém pode indagar, mas Jó é um profeta messiânico? Sim, Jó é um profeta messiânico. E nós sabemos, não é, que dentro deste cenário ele se destacava no Oriente. E Jó não era judeu. Vamos logo, não é, colocar o pingo nos is. Ele morava na Arábia, uma cidade chamada Uz, dos caldeus, não é? Uz, que hoje seria, acho que Teherã, por aí, não é? Então aquele homem se destacava entre os orientais por temer a Deus. Há quem diga em ambas as histórias que ele tinha origem em Noé, era da linhagem de Sem e por isso ele era também semita, mas nascido, não é, na Arábia. E ali ele se destacava diante daqueles homens, em primeiro lugar, pela riqueza que ele possuía. Era o homem mais rico e mais poderoso entre os árabes. Imaginem um sheik, dono de petróleo hoje, com uma fortuna de bilhões de dólares, não é? Mas, nada obstante,
toda essa riqueza que ele possuía, ele se destacava perante os anjos, perante Deus, e despertava em Satanás a inveja, porque ele era sincero, justo, temente a Deus e se desviava do mal. E Satanás tinha uma inveja terrível de Jó e ficava maquinando, não é? Eu imagino, procurando pontos fracos de Jó e não encontrava nenhum. Era um homem tão reto que quando seus filhos faziam os banquetes, 7 filhos, não é? Comiam e bebiam, ele ia orar a Deus e pedir a Deus pelos seus filhos, para que Deus perdoasse os pecados de seus filhos, que porventura eles tivessem cometido, não é? Diante ali daqueles banquetes, não é? Ali alguma fraqueza, e ele fazia isso continuamente. Aí eu pergunto, você tem filhos? Você consagra os seus filhos ao Senhor? Isso aqui, irmãos, é um exemplo, é um modelo a ser seguido. Embora não cheguemos à perfeição de Jó, que levou, não é, Deus a contender com Satanás, não é? Deus colocando a mão no fogo por um homem, Jó. E aí então Satanás, invejoso, não é, frequentava aquela reunião, e aí é mais um dos mistérios da obra, não é? Do livro de Jó. Não é? Aquela reunião em que Deus e os filhos de Deus faziam constantemente, e Satanás frequentava aquela reunião, chegava lá de penetra. Chegou lá, todo mundo já conhecia, não é? Esta reunião, notadamente, não era... Eu ouvi algumas pregações, li alguma coisa sobre os filhos de Deus que são mencionados aqui nessa reunião. Os filhos de Deus vieram, não é, se reunir com o Senhor. Não era uma reunião na terra. Porque Deus pergunta a Satanás, de onde vens? Ele de rodear a terra e passear por ela. Não é? Se eu pergunto a Davi de onde ele vem, estando, por exemplo, aqui em Fortaleza, não é? Notadamente é porque ele estava em São José do Alagamar, e ele vai dizer, estava em São José do Alagamar. Não era uma reunião terreal. E os filhos de Deus aqui não são aqueles filhos de Deus que são mencionados no livro de Gênesis. Os filhos de Deus casavam-se com os filhos dos homens. Ali é um cenário de corrupção da humanidade. E havia referência ali, na verdade, aos filhos de Adão. Aos filhos de Sete. Não é? Os filhos de Deus, não aos filhos de Caim. Tanto é que mais à frente ali, por volta do versículo 38, quando Deus começa a perguntar a Jó, onde tu estavas quando eu fundava a terra, quando as estrelas da alva e os filhos de Deus rejubilavam? Então a Bíblia se responde com a Bíblia. Aqui não há nenhuma invenção, nenhuma criação, imaginação do Nicodemos, certo? A Bíblia responde com a Bíblia. Quando Satanás tentou a Jesus no deserto, era uma verdade contra outra verdade, não é? Olha os pães, não é? Estás morrendo de fome, 40 dias, transforma aí essas pedras em pães. Aí Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Então lança-te dali abaixo. Não está escrito? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito? Aí Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Então
o diabo usava textos bíblicos para atingir, não é? Tem muita gente usando a palavra de Deus para nos derrubar, para nos destruir. Basta fazer uma rápida passagem pelas redes sociais, não é? E ver quantas pessoas não estão manuseando esta palavra sagrada em detrimento da nossa fé. Daí a importância, irmão, e agora eu pergunto para os irmãos, para a igreja, quantos aqui já leram o livro de Jó? Quantos? São poucos, não é? Uns 10%, né? Aqui atrás. Aqui atrás. A responsabilidade aqui é maior, mas todos nós devemos ler a palavra de Deus de ponta a ponta, para que possamos, não é, responder ao nosso inimigo. Então, diante daquele cenário, Satanás é extremamente revoltado contra a ação de Jó. Ele então, dentro daquela reunião, diz: porventura, não é? Ele faz isso debalde? Ele é sincero, é justo, é temente a Deus, desvia-se do mal? Ele não faz isso de graça não, Deus. Ele faz isso porque tu deste tudo a ele. Muitos filhos, gado, não é? Muitas bênçãos para ele. Então Satanás acusa Deus de estar comprando Jó, está comprando a obediência de Jó com bens materiais. Eu me lembro bem que quando eu fui transferido de Natal aqui para Fortaleza, em 11 de agosto de 2000, eu sempre tive muito cuidado, isso nosso pai nos legou, com o trabalho que nós exercemos, para que nós também, né, possamos dar o exemplo, como o Jó fazia no trabalho, na escola, nas universidades, onde nós andarmos, dar sempre o exemplo o testemunho de fidelidade a Deus. Eu não admitia receber uma quantidade imensa de processos judiciais e atrasar aqueles processos, porque eu sabia que as pessoas que estavam retratadas naquelas histórias, naqueles processos judiciais, eram pessoas carentes, não é? E elas precisavam da justiça, e eu estava sendo pago para fazer a justiça. Então eu trabalhava de dia e de noite e até fim de semana, porque era uma carga grande de processos, 1.500 processos. E rapidamente eu zerei a minha banca, né? Quando me avisaram, a corregedoria chegou aqui de Brasília. Aí eu digo: chegou e está na época? Não, é uma extraordinária, porque representaram contra você. Eu digo: contra mim? Mas o que eu fiz? Estão dizendo que você recebe menos processo do que os outros procuradores. Irmãos, assim mesmo. Eu digo: glória a Deus, mas se você pegar a distribuição, você vai ver que eu estou recebendo 150, o outro 150, 150. A corregedora foi direto lá no setor de distribuição e disse: quantos processos esse procurador está recebendo? Aí a coordenadora disse: tanto. E o outro, tanto. E o outro, tanto e tanto. E vem cá, por que aqui a prateleira dele está vazia? É porque ele trabalha, é diligente. Viste um homem diligente no seu trabalho, acima dos reis será posto, não será posto entre os de baixa sorte. Era o que acontecia com Jó, irmãos. Ele era destaque. E Deus nos colocou para ser cabeça e não cauda, para dominar e não para ser dominado. Agora que o inimigo está no seu pé, ele está rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E aí, irmãos, o cenário que eu não li é um cenário muito triste. Num determinado dia em que os filhos do Jó estavam fazendo aquele banquete,
na casa do primogênito, não é? Estavam se refestelando, honestamente, não é? Não estavam comendo comida roubada, mas era do suor do rosto de Jó, não é? Aí veio os sabeus. Os sabeus, eles são também descendentes dos semitas. Então os sabeus e Jó, eles eram parentes, eram primos, não é? E deram em cima, não é, das jumentas do Jó e furtaram todas. E o mensageiro foi lá e disse: olha, todas as tuas jumentas e os teus bois acabaram-se de ser, foram furtados todos, tu não tem mais nada. Eu estou aqui para dizer esta mensagem. Mal um mensageiro saiu, outro chegou, não é? E disse: caiu fogo do céu e destruiu todas as tuas ovelhas. Tudo foi destruído. Aí ele ficou temendo a Deus, ficou aguardando o desenrolar daquela história. Daqui a pouco chega outro mensageiro, aí ele diz: isso aí também deve trazer uma notícia ruim. Que foi agora? Os caldeus deram em cima do que sobrou. Não tem mais nada, estás pobre de Jó. Não bastasse, não é? Um redemoinho, um vento tempestuoso foi lá na casa dos filhos de Jó, derrubou todas as colunas daquele palácio, todos os seus filhos morreram. E esse mensageiro, essa dor foi muito maior do que perder boi, do que perder vaca, do que perder ovelha. Perdeu todos os filhos, 7 filhos, 3 mulheres, 4 homens, não é? 7 filhos, não? E o que foi que ele disse? Foi chorar, arrancar os cabelos da cabeça. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito o nome do Senhor. Quem diz amém? Que foi que tomaram de você? Não sei, mas tomaram alguma coisa. Que não seja a sua fé, que não seja a sua confiança em Deus, que sejam bens materiais, não é? Eu me lembro muito do meu pai, quando eu me meti num empréstimo em alguma coisa, e aí eu perdi tudo, né? Perdi tudo que tinha emprestado. E aí cheguei muito triste, não é? Em casa, e disse: oh, papai, aquele empréstimo que eu fiz por fulano, ele fugiu, desapareceu, eu perdi tudo, todo o dinheiro. Eu pensava que era uma pessoa boa. Eu disse: meu filho, mais tem Deus para te dar, deixa para lá. E partiu em frente. Bom, Satanás não ficou satisfeito, porque Jó, mesmo perdendo seus filhos, seus bens, ele não pecou, continuou sincero, temente a Deus. E aí Satanás disse: não é possível, vou a outra reunião. Quando é a próxima reunião? Chegou lá rapidinho, e aí o Senhor disse: de onde vem Satanás? Deus sabia de onde Satanás vinha, né, irmão? Gostava de perguntar, entendeu? De onde vem Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. Após ler essas duas passagens, eu atribuí uma profissão a Satanás: turista. Ele é turista. E é o que mais o mundo faz hoje, é turismo, não é? Os colegas tiram férias, vão gastar fortunas na Europa. Estava vendo aí uma reportagem, só aquele museu de Louvre na França recebeu 33 milhões de turistas, só o ano passado. O Brasil, 28 milhões de turistas, né? E o meu pai sempre era contra turismo, porque ele dizia que quem gosta de passear pela terra é o diabo. E aí Satanás chegou e Deus disse: tu me incitaste contra o meu servo Jó, porque nada obstante ele ter perdido tudo, ele continua fiel.
E aí o inimigo é ousado, irmãos. Ele é ousado. Pele por pele. O homem dará tudo pela sua vida. Toca nos ossos dele, na sua carne, e tu verás. Deus disse: vai, só não toque em sua vida. Irmãos, esse estado inicial de Jó era um. Agora, esse estado intermediário de Jó é de doer, é de uma tristeza deplorável, que o inimigo veio com força total em cima de Jó e colocou uma chaga nele da croa da cabeça ao dedão do pé. E era uma chaga que produzia coceira. Não tinha pomada na época para passar coceira, não tinha sabonete contra a sarna, contra isso, contra aquilo. Tinha um caco de telha. E a outra história nos diz que a sociedade, vendo o estado de Jó, quem ele era, quem é agora, começou a pensar que ele estava sendo amaldiçoado e ele ficou fora da cidade, ficou num campo aberto, onde tinha cinza e caco de telha. Então o homem perdeu tudo. Ele mais à frente conta todo seu estado deplorável. Seus amigos, seus parentes, todos, se evadiram, deixaram ele ali naquela situação. Aí ele pensou: mas eu ainda tenho uma mulher. O nome dessa mulher na outra história se chamava Ramá. Ela vai me ajudar. Quando ela chegou com o dedo em riste, tu ainda temes a esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Palavra dura, porque veio de uma costela de Jó. Uma palavra dita por um estranho é uma coisa, mas dito por uma pessoa que produziu 7 filhos para você, que era uma família. Aí o que é que Jó diz? Tu falas como uma louca. Tu és uma louca. Porventura de Deus não vem o bem e o mal? Meus irmãos, Jó tinha consciência de que tudo que aconteceu com ele era a mão de Deus pesando sobre ele. Quando a notícia se espalhou naquela cidade, vieram seus amigos, 3 médicos, que está logo aqui, na sequência: Elifaz, Zofar e Bildade. Aqueles homens vieram com um firme propósito de acalentar Jó, de aconselhar Jó, de fortificar Jó. Mas como Deus diz mais na frente, não pode dar conselho quem não tem conhecimento. Quem é este que escurece o conhecimento, escurece o conselho sem conhecimento? Muitas pessoas querem muitas vezes nos aconselhar, querem nos confortar, mas são palavras vazias, palavras ocas. E aqueles 3 homens idosos, médicos, quando contemplaram o estado de Jó, naquele buraco repleto de cinzas, ele cadavérico, porque a sua pele foi descamando, ele foi perdendo a sua pele, certamente sem poder dormir também, porque a doença atingia também os seus ossos. Ele não conseguia dormir, certamente. Quer dizer, era um estado de tristeza total. Aqueles homens chegaram em torno de Jó e ficaram calados. Sentaram junto com ele e durante 7 dias, 7 noites, choraram olhando para Jó, sem poder fazer absolutamente nada por Jó. Passados 7 dias, começam os embates intelectuais entre estes homens
que seriam amigos de Jó. Seriam amigos de Jó. E Jó. E a Bíblia nos diz que Jó mesmo relata que por 10 vezes, Jó debateu com eles, não é? Eles tentando justificar Deus e mostrar em Jó uma deficiência, uma causa para o abatimento de Jó, para aquela doença terrível que se abateu sobre Jó. Mas Jó tinha uma convicção, irmãos, uma convicção extraordinária. Jó sabia de duas coisas, e uma delas era que ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos nesta carne, e não outros, o verão face a face. Esta é uma verdade que você também precisa saber, que o seu Redentor vive, e vive eternamente. Agora os irmãos vão me perguntar: mas Nicodemos, por que é que você disse que ele é messiânico? É porque Jó também vai debater com Deus. Ele tinha dois grandes objetivos. Primeiro, que o Todo-Poderoso o respondesse às suas indagações e mostrasse a ele onde estava o seu pecado, onde estava a sua injustiça. Era um homem que tinha tanta consciência da sua retidão que debateu com Deus: mostra-me, peço, onde está a minha impiedade, onde está o meu pecado, eu quero defender-me. E aqui, irmãos, exatamente no versículo ', não estou encontrando aqui, mas é o versículo em que ele diz que quem me dera que entre mim e ti tivesse alguém para me defender. Dá-me um fiador, dá-me um intermediador. Na verdade, Jó clamava pelo Redentor que vive e vive eternamente. Ele não tinha um mediador entre ele e Deus, era ele e Deus. E ele se julgava impotente para redarguir, para debater com o próprio Deus. Ele não tinha essa capacidade. Então dá-me um fiador para que possa debater contigo. E este fiador é hoje o nosso mediador, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Hoje Deus não precisa tomar, matar, permitir filho de ninguém, patrimônio de ninguém, porque Satanás, já foi subjugado, já foi condenado, e agora o que nos espera é o nosso Redentor, a salvação das nossas almas. Não nos apeguemos com bens materiais, coisas materiais. Não nos transformemos em razão do nosso trabalho em matéria, em coisas. Conservemos firmemente a nossa fé no Redentor que vive e vive eternamente. Um outro personagem entra em cena, é Eliú. Então, existiam 3 amigos, Zofar, Bildade e Elifaz, médicos idosos, que pararam de debater com Jó. Jó respondia, redarguia, não é? Mas eis que lá na frente surge Eliú. E aí vem a grande interrogação: quem escreveu o livro de Jó? Quem escreveu o livro de Jó? Ele tinha 2 propósitos. Primeiro, que Deus
o respondesse, não é? Eu quero que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva esta história em pedras, com penas de ferro, para que fiquem na posteridade. O adversário de Jó seria o escritor desta obra. Há quem diga que foi Moisés, mas eu acredito, eu creio que Deus atendeu os apelos de Jó, respondeu a Jó. E aí o segundo propósito de Jó, qual era? Que o meu adversário escreva esta história em pedras, com pena de ferro. Isso porque na época, meus irmãos, não existiam livros, né? Os livros eram escritos nas pedras. Eu estive ali em Roma, estive na Itália, em Roma, aqueles obeliscos. Se você olhar mais de perto, são cheios de inscrições, os hieróglifos. As histórias eram escritas nas pedras. E essa história ficou marcada para sempre. Amém? Porque Jó foi perseverante. Jó foi paciente. Tiago, não é, diz: olhem para a paciência de Jó e depois olhem para a sua bem-aventurança. Sejamos pacientes, para que sejamos também bem-aventurados. Não venhamos perder a nossa fé, porque perdemos uma carteira, perdemos um carro, perdemos um emprego, perdemos um amigo, mas você não perdeu o seu Redentor. Seu Redentor vive e vive para sempre. Tenhamos esta fé de Jó, este exemplo que Jó nos deixou. Bom, quando os amigos de Jó param de falar, Eliú levanta sua voz e diz: eu sou o mais moço dentre vós, por isso esperei que todos vocês falassem. Era um costume da antiguidade o mais jovem só falar depois que os mais idosos falassem. Então ele fala, não é? E coloca também a sua argumentação. É por isso que muitos historiadores colocam Eliú como o escritor deste livro tão maravilhoso, porque ele era jovem. O jovem tem uma memória muito melhor, não é? A memória mais rejuvenescida do que a memória de quem é idoso, não é? Não era fácil você escutar todas aquelas palavras e narrá-las. E ele estava ali desde o começo, não é? Embora a história só o introduza no final do livro, mas ele estava escutando tudo que era dito. Tudo ele estava anotando, não é? E quando Deus chama Elifaz e diz: tu e os teus 2 amigos não disseram de mim o que era reto, o que era honesto. Portanto, procurem o meu servo Jó e ele vai orar por vós. Aí alguém pergunta: e o Eliú? O Eliú passou fora dessa fraude dos amigos de Jó. Não é daí, então, alguns teólogos verem nele a capacidade de ter escrito esta obra, esta história tão grandiosa. O fato, irmãos, então, é quando os amigos de Jó silenciam, Elifaz, Bildade, Zofar silenciam. Quando Eliú para de falar, quando Jó para de falar, aí eis que surge um redemoinho, um vento, e Deus está no meio daquele redemoinho. Jó deve ter se lembrado aquele redemoinho lá no início, não é?
que ceifou a vida dos seus filhos. E ele reconheceu ali Deus. E Deus já começa, não é? Falando: quem é este que obscurece o conselho sem conhecimento? Eu vou fazer uma pergunta para ti, Jó. Onde estavas quando eu fundava a terra? Onde você estava? Onde você estava quando eu fundava a terra? E Deus começa a lançar uma série de perguntas difíceis que nem um astrônomo, nem um cientista, nem uma nave espacial que estão aí, tem uma em Marte, não é? Outras sondas espaciais estão no espaço. Ninguém conseguiria responder aquelas indagações de Deus. Ninguém. E Deus diz para Jó: porventura contender com Deus é ensinar? Se é, tu responde todas essas perguntinhas básicas que eu te fiz. Notadamente, ninguém tinha capacidade alguma de contender com Deus, de falar com Deus. E Jó então: eu sou um homem vil, falei uma vez, mas não falo mais, agora tu me ensinas. E é isso que nós devemos fazer. Pare de reclamar, deixa Deus falar, te ensinar, te disciplinar, te ordenar. Jeremias 10:23 diz: não é do homem o seu caminho, o dirigir os seus passos, é Deus que dirige os nossos passos. Deus te trouxe aqui por um propósito. E Jó, quando contempla a beleza de Deus, chama ele mesmo de: eu sou um homem abominável e vil. Não é? Porque eu sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se Deus tem o propósito de te salvar, de te mandar para as missões, não é? Te consagrar a um pastorado, a um presbitério, a um diaconato, ninguém pode impedir, nem o próprio pastor da igreja. Porque se ele não quiser, Deus nomeia outro e ordena e cumpre o seu propósito. Nem o propósito de Deus pode ser impedido. E o propósito que Deus tem para conosco é um propósito de bem, é um propósito de bênção. Agora precisamos, como Jó, silenciar e escutar só Deus falar. Porque Deus só fala quando o homem para de falar. Quando algum tagarela para de falar, aí Deus diz: agora é comigo. Agora é comigo. Corre! Satanás já corre, já vai embora. O inimigo das nossas almas. E Deus começa a agir. E o salmista diz, né? Já é tempo de operares, pois eles têm quebrantado a tua lei. Já é tempo de Deus operar. A humanidade, né? E eu vejo muitos amigos meus, professores, fazendo uma defesa, digamos assim, uma defesa intelectual, não é? De todas essas transformações que estão ocorrendo na sociedade, que em razão de decisões judiciais, nós hoje não podemos questioná-los sob pena de se praticar crime, não é? E eu vejo então ganhando força, não é? O mal está ganhando força. O mundo já está dentro do apocalipse, né? Restam poucos dias, porque assim como foi no passado, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, assim também será na vinda do Filho do Homem. A figueira está florescendo, as nações já estão reconhecendo Israel, Jerusalém como a capital.
e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Eu sei que quando Jesus vier nas nuvens, como Jó falou, não é? Se levantará sobre a terra e todo olho o verá. E naquele grande dia, Jó ressuscitará. E também os seus 7 filhos serão ressuscitados. E eles verão o Senhor face a face. Mas Jó mudou o seu estado. Saiu daquele estado inicial para um estado intermediário, agora para um estado final. E Deus muda o cativeiro de Jó exatamente no momento em que ele está orando, não é, pelos seus amigos. Está perdoando todas aquelas ofensas que lhe foram dirigidas naquele seu momento de angústia, momento de necessidade, de tristeza. Ao invés de receber consolo, recebeu palavras duras aos ouvidos, ao coração, palavras que humilhavam Jó, sem Jó ter pecado, Jó sendo um homem temente a Deus. Numa outra história, os filhos de Jó ressuscitam, mas a Bíblia diz, a história não é completa, está aqui na Bíblia Sagrada, que Deus deu a Jó, no momento em que ele orava pelos seus amigos, perdoava os seus amigos, devolveu tudo que ele tinha. Ele deu mais 7 filhos, ele deu 140 anos de vida, ele deu a salvação eterna. Você quer viver eternamente aqui na terra? Ou você quer ir para a pátria celestial? Se você veio nu aqui para a terra e vai sair daqui nu, para que tanto trabalho? Para que acumular dinheiro? Para que você quer comprando tanta casa, tanta propriedade? Para deixar para os outros brigarem, né? Quando eu entrei na Petrobras, passei no concurso da Petrobras, eu vi a necessidade premente, não é, que nós tínhamos de ter uma casa, porque o pastor Nicásio criou 9 filhos como barbeiro, não é? Depois deixou essa profissão e foi ser técnico de eletrônica, estudando em livro de espanhol. Eu pegava os livros de espanhol, não entendia nada, e o papai abria aqueles livros, entendia tudo e ficava consertando TV. Eu disse: papai, como que o senhor aprendeu a ler espanhol e ainda assim consertar TV e rádio? Ele disse: não, meu filho, a sabedoria que Deus nos dá. E eu coloquei um propósito no meu coração. E nenhum propósito que Deus coloca no seu coração pode ser impedido. Eu disse: quando eu passar no concurso da Petrobras, o senhor vai deixar tudo isso aqui, vai se dedicar só ao pastoreio. E aí ele mesmo profetizou e disse: quando eu cheguei em casa, tinha feito o concurso, estava aguardando o resultado. E Nicodemos, eu orando às 3 horas, Deus falou para mim em línguas estranhas e me deu a interpretação: você vai passar no concurso e você ainda vai ser chefe. Eu disse: papai, eu não passei nem no concurso, como é que eu vou ser chefe? Vou chegar a vou ser chefe? Ele disse: creia e receba. E assim foi. Então, quando eu entrei na Petrobras, meu primeiro trabalho era chefiar equipes, se cumprindo assim o que Deus tinha falado pela sua boca. E também o meu propósito que eu coloquei, eu disse: pois de doravante o Senhor não vai mais precisar trabalhar com rádio, TV, devolva tudo, não é? E vamos se mudar para uma casa que eu comprei aqui na Chico Lemos 361. E eu disse: eu vou colocar essa casa no seu nome. Ele disse: não quero nada aqui na terra. Aí ele disse: nu eu vim para cá e nu eu vou voltar. Quem quiser ficar com a casa, fica. Ele disse: não, então eu vou deixar no meu nome mesmo, não é? Então era um homem que tinha convicção que a sua verdadeira morada é na pátria celestial. Precisa nós morarmos aqui em mansões, não é? 250 metros quadrados, não é? Casas, carros,
dinheiro nos bancos. Isso de nada vale. De repente vem um redemoinho e te leva, não é? E te leva para onde? Tu sabes para onde tu vais? Se tu não sabes, não é? Aí Jesus disse: se você está passando tribulação, como o pastor falou no início, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos, esta é uma palavra verdadeira. Eu tenho orado em momentos de tribulação e Deus tem respondido diversas vezes. A última foi agora nessa minha viagem para Recife. Fui convidado para dar uma palestra lá em Recife. Eu entrei na palestra 9h30, saí, era 13h30 para 14 horas, morrendo de fome, porque me colocaram numa mesa, não tinha nada para comer, só água para beber, não é? Só bebendo água, e aí eu vou direto para o aeroporto. Quando eu saí do hotel, a cidade estava alagada. Em frente tinha dado um toró tão grande, que em frente ao hotel não estava passando carro. Eu digo: Jesus, eu quero chegar em Fortaleza hoje à noite, ó. Minha passagem está aqui para 17 horas, 18 horas. Aí eu disse: moço, vem cá, como é que a gente sai daqui e vai para o aeroporto? Ele disse: não está passando nenhum carro, não. Eu digo: eu sei, mas não tem nenhuma outra saída? Eles têm. Você vai descer aqui um subsolo, passa por isso, sobe uma escada, entra numa porta, sobe noutra, pega um elevador, aí sai lá numa avenida, que é dentro do outro hotel do grupo. Eu consegui chegar nesse labirinto que ele me explicou, não é? E quando eu cheguei no outro hotel, olhei para a avenida, ela estava alagada, mas estava com a metade passando carros. Eu disse: moço, o senhor pode chamar um táxi para mim? Porque eu estou precisando ir para o aeroporto. Ele disse: ah, eles também, ó. Está tudo querendo ir para o aeroporto. Nem o táxi está chegando. Aí eu digo: ah, essa não. Aí sentei na cadeira: Jesus, manda um táxi. Nem que seja só para mim. Manda um táxi. Manda um táxi. E fiquei. Chegou um homem baixinho, né? Falando com um, falando com o outro. E ele estava perguntando quem era Nicodemos, né? Eu estava lá na ponta. Ele disse: rapaz, sou eu. Ele disse: você quer ir para onde? Eu digo: para o aeroporto. Eu disse: rapaz, não vai dar não. Eu disse: tenho certeza que vai dar. Ele disse: não, eu conheço aqui. Eu disse: você não lembra de nenhuma outra passagem por aí, por trás do hotel, subindo? Eu pago quanto o senhor quiser, porque eu quero chegar em Fortaleza hoje. Aí ele disse: tudo bem, vai demorar uns 40 minutos. Irmão, do hotel ao aeroporto são 5 minutos só. Eles demoram uns 40 minutos, não tem problema nenhum. Aí esse homem, irmão, foi subindo, descendo, saiu em cima do aeroporto sem uma gota d'água. Aí beleza, eu cheguei no aeroporto, não é? Aí os voos cancelados, porque o temporal não permitia os aeronaves descerem no aeroporto. Eu disse: mas Jesus, eu quero que o meu voo saia na hora. Tá aqui, fiz o meu check-in, entrei lá. Ele disse: o voo tal, o número tal da Azul. Ele disse: essa porta aqui. Ele parece que vai sair na hora. Esse parece, glória a Deus, vai sair na hora. Eu olhei a placa lá, só cancelado. Ótimo, beleza, entrei no avião, né? E o temporal começou a engrossar, né? E o piloto, 20 minutos, 30 minutos dentro do avião, ele só... nós estamos esperando o temporal passar, mas daqui a 5 minutos a torre está dizendo que vai abrir o tempo e vai dar para nós levantarmos voo para Fortaleza. Eu disse: graças a Deus. Passados 5 minutos, levantou o voo para Fortaleza. É 1 hora de viagem, né, irmão? 1 hora. Quando o avião chegou em cima de Aracati, ele começou a dar volta. Aí eu vi lá no painel do avião, Aracati. É capaz, só que ele vai descer em Aracati, não pode, né? Ele está mantendo a altitude. Aí o piloto entra e diz: senhoras e senhores, está caindo um temporal muito grande em Fortaleza e a torre fechou o aeroporto e nós estamos aqui aguardando o tempo melhorar em Fortaleza. Só que eu só tenho 30 minutos de combustível. Aí eu pensei: vai para Natal. Mas quando veio isso, né, eu me lembrei que eu tinha orado no hotel: eu quero chegar hoje em Fortaleza, Senhor. Aí, irmãos, naquele momento ali, né, os passageiros todos preocupados, aí me veio à mente Gideão. Acreditem. O que foi que Gideão fez? Fez a prova com Deus, não foi? Novelo de lã.
A história, irmão, por isso que nós temos que ler a Bíblia. Porque de um momento para outro o Espírito Santo coloca aquele testemunho, aquele exemplo para você ter fé. Não é? E Gedeão disse: pois Deus, se eu vou vencer essa batalha, então eu vou colocar aqui esse novelo de lã aqui no templo, vou dormir. Eu quero que chova, não é? Em todo local, e o novelo de lã fique seco. Foi o que aconteceu. Choveu, quando ele amanheceu, foi no novelo de lã, sequinho, pegou. Beleza. Aí eu não estou satisfeito ainda. Eu quero que chova só no novelo de lã e em todo o resto fique seco. Aí eu entendi. Eu disse: Jesus, abre um portal. No meio dessa tempestade que está caindo em Fortaleza, abre um portal. Que este avião desça no seco, embora esteja chovendo em toda Fortaleza, em todo o Ceará. Irmão, quando eu terminei de orar, o piloto disse: vamos nos dirigir para Fortaleza. Foi aberto pela torre, o primeiro voo a descer será o nosso. Tinham muitas aeronaves esperando. Aí eu fiquei só aguardando, não é? Quando ele começou a entrar naquelas nuvens pesadas, relâmpago clareando, eu esqueci de orar pelos relâmpagos, né? Aquelas turbulências. Mas aí, irmão, eu olhei para a janela do avião. Não tinha uma gota d'água na janela do avião. Glória a Deus!